Voltando então, dando continuidade à nossa programação nessa tarde, aqui a gente estava falando uma coisa bem interessante, né, Emerson, sobre a questão da qualificação, que às vezes você tem a paixão daquele que produz, né, que isso favorece esse turismo de experiência, a pessoa poder ir, estar na propriedade, conhecendo a história da família, né, no caso de nós existem famílias aí com mais de 100 anos de história nessa questão da produção da uva, do suco de uva, do vinho, das mais diversas formas que a gente encontra no mercado hoje. Mas a gente falta um pouco de qualificação, às vezes, por parte de quem vende, né? Às vezes você tem um consumidor que entende mais do que aquele dono de restaurante, aquele dono de um supermercado, ou seja, qual for aí a forma de comercialização do vinho. Existe uma necessidade hoje no mercado de qualificação desse profissional? Muito. Existe muito essa necessidade por conta disso, de você saber em que nível o seu cliente está e como você vai encantar ele, né? Como você vai despertar o interesse dele para consumir aquela sugestão que você está dando. Como você falou, hoje você tem clientes que sabem muito mais do que quem vai vender o vinho para ele. Né? Principalmente você pegar um restaurante, um bar, muitos clientes vão e acabam sabendo mais de quem tá atendendo ali. Isso por conta, o Brasil não tem cursos para isso? Tem, excelentes cursos. Excelentes associações de mais alto nível. Só que é muito caro hoje para você se qualificar para trabalhar como um atendente, para ser de bar ou restaurante. A equação do que você investe... Investimento-retorno. E retorno, ela não existe. Né? O que você vai receber de salário não vai justificar o seu investimento, cara. Então, assim, é uma coisa bem preocupante isso. E aí você cai num processo de que o empresário, muitas vezes, não tem o conhecimento, não se preocupa com harmonização, ele quer preço mais barato para ele poder vender, muitas vezes mais caro. Né? E você não vai proporcionar uma experiência agradável para o seu cliente. Então, esse detalhezinho de você entender aquilo que você está vendendo, ele é fundamental para você motivar o seu cliente. E o que precisa é que essas escolas de vinhos, né, de formação de profissionais de vinhos, busquem alternativas para que possa apresentar um conteúdo de acordo com aquilo que o profissional tem possibilidade de investir. Porque senão o cara nem interesse ele vai ter. Né? Para ele é muito melhor vender uma cerveja do que oferecer um vinho. Que é pronto, né? Só pegar a cerveja na mesa. Pegar a cerveja, acabou, pronto, acabou. Então é fundamental isso, buscar essa qualificação, e não só dessa questão do produto em si, mas de como encantar o cliente, o próprio atendimento. Isso, na verdade, é um problema geral, né? Você precisa ter profissionais qualificados para que atenda o cliente da maneira adequada. Que o cliente saia com uma experiência agradável, não só pelo produto que ele teve, pelo que ele degustou ali, mas que ele fala, puxa, aquele lugar é bacana porque o atendimento é excepcional. Algo que podia ser feito até nesse sentido, por exemplo, pensando num restaurante, num bar, é até na carta de apresentação dos produtos ali, né? De repente, ter uma sugestão, porque existe essa fatia menor, assim podemos dizer, de pessoas que entendem do mercado do vinho, que sabe o que vai consumir, já tem, de acordo com o prato que ele escolhe ali, que ele opta naquela noite, naquele momento, ele sabe o vinho que melhor vai harmonizar com aquele produto. Mas esse é um percentual muito pequeno ainda dos consumidores, né? Existe aqueles que é uma outra parcela, que é aquele que às vezes se interessa pelo vinho, escolhe um prato e às vezes acaba escolhendo o vinho pelo preço, por algum marketing, até pelo rótulo, pela maneira que ele da apresentação dele ali, mas não sabe, não tem o paladar, não está preparado para que ele vai fechar uma janela. Né, que esse é o que carece, que ele está inclinado a aprender, mas esse é o que mais carece de atenção. E entra muito essa questão da qualificação, tanto do proprietário quanto daquele que está atendendo também. E existe aquele terceiro público que você tem que trabalhar um pouco mais, porque ele realmente não tem interesse nenhum, né? E isso, eu acredito que é uma questão que a pandemia
fez com que esse segundo público, ali por assim dizer, de curiosos, que se inclinem para a questão do vinho ali, crescesse muito. E aí, de repente, ele começa ali, eu quero entender, eu quero consumir um produto diferente aqui, às vezes em casa tem mais tempo, na internet encontra muita coisa, vai preparar um prato em família e escolhe aquele prato, determinado vinho, né? E quando vai para a questão até pós-pandemia, né? O que no momento agora que a gente está começando a retomar essa questão do convívio social, ele não tem essa orientação, não tem algo que favoreça ele nessa escolha, né? Então, esse vai ser um momento, acho que bem decisivo, cara, dessa evolução, né? Que a gente precisa entender o cenário onde a gente está vivendo. Realmente a pandemia ela trouxe um benefício, não só por conta do aumento do consumo, e aí também vale a gente destacar, não é questão do consumo de que eu estou bebendo pra caramba em casa, não. Aumentou adeptos, Amantes. Os amantes, os curiosos, os apreciadores, começam a surgir mais. E nós tivemos um aumento muito grande do consumo do vinho brasileiro durante esse período. Por conta de quando a pandemia estourou ali no início de março, muitos dos vinhos brasileiros já estavam ali com seus insumos comprados, a safra estava pronta para sair para o mercado, então as vinícolas já estavam preparadas para aquilo, o que seria um ano normal, né? E aí vem o boom da pandemia, o dólar e o euro vai lá para cima, e isso prejudica o vinho importado, quer dizer que daí o preço sobe demais. E o vinho brasileiro, durante o ano de 2020, ele conseguiu manter uma precificação bem atrativa com relação aos aumentos que tiveram do vinho importado. Então, isso despertou a curiosidade do público. Um outro fator que foi muito importante foi as próprias redes sociais. Ou seja, todo mundo dentro de casa, sem muitos atrativos, aí surgem as lives dentro das redes sociais, né? Esse mundo online, igual a gente está fazendo aqui hoje. Quer dizer, isso também era uma coisa que estava ao nosso alcance, mas ninguém explorava isso. Né? Então aí começa a ter esse contato com profissionais, você já não precisa ir na vinícola. Eu trago o enólogo, eu trago o dono da vinícola aqui para conversar com você dentro da sua casa. E dentro de um horário nobre, porque a grande faixa de horário aí onde tem as lives hoje, aí 7h30 da noite, 10 horas da noite, ou seja, aquele horário que seria, para quem trabalha com comunicação, os horários mais caros dentro de um projeto de mídia. E aí você tem essa possibilidade, quer dizer, o cara está com a guarda aberta para receber essas informações. E ele vai sair da pandemia com isso na cabeça. Agora, de que adianta ele sair sabendo que esse vinho aqui é sensacional, só que ele vai chegar num bar, num restaurante e não vai ter o vinho. Ou vai chegar, o cara não vai saber falar sobre aquela harmonização que ele viu, uma informação na internet, que ele viu algum profissional passando para ele, o cara não vai saber falar. Então isso vai dar um conflito. Esse conflito vai dar, mas eu acho que é um conflito positivo, que vai forçar esses profissionais, esses empresários a buscar a solução para atender o seu cliente, porque senão realmente vai ficar para trás. Né? E isso a gente não está generalizando, isso é uma fatia de mercado, fatia de estabelecimentos que tem esse perfil ainda, né? E é preciso ousar nessa hora, né, cara? É preciso você dar um passo maior e falar assim, agora é a hora realmente de receber esse público. Porque é aquilo que a gente falou na outra hora, quer dizer, hoje o consumidor conhece muito o produto. Né? Se você pegar que os cursos de sommelier hoje, 80% é formado por médicos, advogados, engenheiros, diretores de empresa, ou seja, são as pessoas que estão no mercado para consumir. Então eles vão chegar nesse estabelecimento com a informação na ponta da língua. Então, se a pessoa não atender de acordo, não tiver qualificado para atender, já era. Surgiu a alternativa da questão da rolha, né? A famosa rolha, que é uma atividade que está sendo muito comum aqui e até um meio que os empresários estão acredito eu que estão entendendo, que é de me livrar dessa situação. O cara traz o vinho de casa, eu cobro R$30 dele, R$50 dele pela rolha e tá tudo certo. Aí eu não tenho problema. Mas isso não é legal para o mercado. Porque você imagina para um dono de estabelecimento,
Foi o casal. Sentou, levou o vinho. Vai pagar R$30 na taça. Vamos usar um exemplo até meio exagerado. Pede uma porção de batata frita e fica ali a noite inteira. Para o estabelecimento, é um prejuízo. Interessante. Porque você não girou produtos. Você não girou aquela mesa. E o seu lucro estava naqueles R$30 mais naquela porção de batata frita. Então é preciso ter um conhecimento e calcular um pouco isso, de que você está num bar e restaurante, você precisa girar. Ou se não vai girar, aquela mesa precisa consumir o seu ticket médio. Né? Então, para isso, você tem que ter estudos mercadológicos, né? E estar atento a essa situação do cliente. Que até uma questão bem importante e interessante nisso aí, que é assim, o vinho, ele favorece toda uma cadeia produtiva, né? Bares e restaurantes, artesanato, o turismo, por exemplo, você vem para a região, você tem o turismo enogastronômico, mas você tem turismo de aventura, turismo de compras, né? Enfim, das mais variadas formas. Mas eles têm que estar preparados e têm que entender isso daí, a importância disso, né? E a pandemia, ela vem agregando e vem auxiliando, talvez ali até que meio que empurrando as pessoas para essa decisão, forçando elas, não, vai chegar um momento que eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que entender, eu vou ter que aprender a servir e apresentar ali um determinado tipo de vinho, e também vou orientar o meu cliente ao que ele consumir junto com esse vinho, né? Teve um caso muito interessante, até fazendo um parênteses aí no que você perguntou. Se você pegar o e-commerce, a venda pela internet... Que aumentou muito com a pandemia, né? Que foi outro boom. Muito Mas positivo. há 2 anos atrás, não precisa ser muito, início, lá, janeiro de 2020, eram poucas as vinícolas que tinham uma loja online, uma loja virtual. E dessas poucas vinícolas que tinham, poucas davam a devida atenção para esse tipo de negócio. Estava ali. Porque o enoturismo estava girando, a revenda estava girando, então a vinícola acabava não se preocupando com isso. Com a pandemia, fecha tudo. As vinícolas não podem receber mais as pessoas. O revendedor não está conseguindo vender porque não tem a cadeia Porta de clientes aberta, né? Para poder tá levando os produtos. Aí a necessidade da internet. Então, nesse momento de março de 2020 até maio de 2020, o salto de vinícolas que desenvolveram e-commerce foi muito gigante, cara, gigante. Então, assim, rapidamente se adaptaram para atender uma necessidade e conseguiram atender de forma extremamente brilhante, cara. E hoje, essas vinícolas continuam atendendo, assim, ganhou-se um nicho de mercado diferenciado para elas, que qualificou muito o serviço, levou o seu produto com uma facilidade maior para dentro da casa do consumidor. Então, isso foi legal. Então, acho que as outras cadeias precisam se preocupar com isso. Hotel, artesanato, restaurante, tudo que envolve a enogastronomia, o enoturismo, eles precisam estar preparados, porque a hora que abrir definitivamente o mercado, vai ser um boom. E aí, realmente, aqueles que estão qualificados, porque você vai ter o público louco para sair, louco para viajar, louco para ter experiências, para sair de dentro daquele, de dentro de casa. Seco para ser surpreendido, para ter experiências agradáveis. Então, você vai ter que estar qualificado para estar atendendo. Então, isso é um fator importantíssimo que, assim, quem ainda não está se preocupando com isso, é bom correr, porque... A hora é agora. A hora é agora, porque eu vejo pelos meus eventos, né? Tem um evento que eu tive que adiar 2 vezes. Eventos que era para acontecer em 2020, eu tive que adiar para 2021 e agora precisei adiar para 2022. Eu não tive cancelamento. Eu quero meu dinheiro de volta. Não. Pelo contrário, toda vez que eu mudo a data, eu vendo mais ingresso. Então fica uma situação assim, que você vê que a pessoa está tão desesperada para sair, que ela assim, bom, esse ano não vai ter o ano que vem, então eu quero garantir minha participação. Então a gente tem que estar preparado para isso. Sim.
E até uma coisa muito importante nisso daí é que a pandemia, como você colocou, ela impulsionou ali, foi um gatilho para várias questões interessantes, né? O aumento das vendas online, nas mais diversas plataformas, e-commerces, marketplaces, existe também bastante venda de vinho nesse sentido. Muitos já partiram para essa outra ferramenta, fazer o uso dela, e algumas ainda não, né? Ainda estão esperando talvez para ver. E a pandemia também, ela favoreceu, não sei se você concorda com isso, o aumento do consumo per capita do vinho, porque ele, diferente de uma outra bebida que talvez precise de uma festividade, um encontro social, ele pode proporcionar prazer e ali satisfação no encontro familiar. Não precisa daquela badalação, por assim dizer, para ter esse consumo, né? E isso vem crescendo. E até revistas de economia aí vem falando que uma das poucas vezes na história, o segundo item, primeiro saúde, que as pessoas mais querem, o segundo, ao invés de ser uma compra de algum bem material, alguma coisa do tipo, foi justamente viajar. Poder se confraternizar, ter novas experiências, que vai muito de encontro com isso que você colocou agora há pouco, né? A gente pode dizer que com de alguma maneira, essas questões positivas que a pandemia, que trouxe muito malefícios, mas trouxe alguns aspectos interessantes também. No caso desse do consumo e desse desenvolvimento do olhar e do público consumidor ali, despertando até muitos interessados e curiosos e entusiastas da área, isso vai favorecer para que o que as pessoas dizem, o Brasil pode ser o futuro do mercado consumidor de vinho? O maior consumidor de vinho do mundo? Sim, o Brasil está numa crescente tremenda, assim, tanto por esse volume do consumo de vinho por conta da pandemia, que casa bem nisso que você falou realmente, porque as pessoas estavam em casa, né? Então fica assim, hoje é segunda-feira, mas já que a gente não tem que sair amanhã, vamos tomar um vinhozinho, né? Uhum. Então tem casos de pessoas que passam a consumir, a pessoa que consumiu só no final de semana passa a consumir praticamente todos os dias. O vinho. Então isso desperta bem essa questão desse volume de venda. E a gente também vê as pessoas querendo sair, assim, a empolgação de eu quero sair, eu quero ir para algum lugar, eu quero buscar algo novo. E aí fica aquela coisa assim, eu vou quando? Quando que eu vou poder sair? Então, tudo isso, cara, é algo que motiva muito o mercado, mostra um crescimento tremendo, quer dizer, as pessoas estão dispostas a consumir, estão dispostas a pagar, estão dispostas a descobrir o que o Brasil tem. E aí vem, o Brasil vai ser o mercado do futuro? Vai. Vai ser o maior mercado do futuro? Não. Até porque a gente tem diversas outras formas de outros produtos, não é um produto específico. Mas a crescente que o Brasil tem hoje é muito grande. E a gente está numa onda realmente muito importante para o mercado. Então, eu costumo brincar que o Brasil, com essas novas descobertas, o Brasil se tornou o terroir do samba, do futebol e do vinho. Uhum. Né? Porque o vinho é brasileiro. Né? Se o Deus é brasileiro, por que o vinho não vai ser brasileiro? Uhum. Né? Então, a gente tem que valorizar realmente isso, tem que estar preparado, tem que preparar o mercado para que o Brasil continue nessa onda. Continue nesse caminho, né? Exatamente. Que esse conjunto de fatores, essas iniciativas, né? A gente vê que muitas coisas que vêm surgindo dentro dessa questão de novidade, né? A gente vê bag-in-box, vinho de lata, a questão do vinho natural também, da procura ali que ele não seja quimicamente equilibrado, mas que ele seja naturalmente desequilibrado. Ou seja, várias possibilidades têm crescido e surgido nesse mundo do vinho, né? Nesse mercado tão vasto e rico que é oferecido hoje. E algumas ferramentas favoreceram, algumas iniciativas têm favorecido para que isso aumente a cada dia. Como que a gente pode, assim, é uma questão muito importante, né? A gente está quase no final da nossa programação de hoje, mas aquilo que vale tanto para aquele que está diretamente ligado à produção do vinho, mas aquele também que, de alguma maneira, ele se beneficia com o turismo, com a produção, com o crescimento da procura por esse tipo de produto. O que eles não podem deixar de maneira nenhuma de olhar para aquilo ali? O que ele não pode deixar? Olha,
nesse momento é essencial que eu olhe para esse determinado ponto? Acreditar. Eu acho que o fundamental é acreditar, ter paixão naquilo que faz. O vinho, ele cresceu, como você falou, criou várias vertentes, várias situações, despertou interesses de muitos empresários. Quer dizer, você tem aquela situação de família, da produção da família que desenvolveu, que está na quinta, sexta geração. Mas também você tem o cara que já era um empresário de uma outra área, que pega ali, investe milhões para ter uma vinícola, porque ele entende que aquilo ali é um negócio. Mas não pode perder essa paixão. Não pode deixar de acreditar. Então, acho que isso é o fator fundamental. Acreditando no potencial que o Brasil tem, e nós somos referências. A gente tem que pôr na cabeça o seguinte, nós somos referências de tipo, engenharia agrícola. O Brasil é referência. Né? O tanto de criatividade que se tem aqui nesse país, que desenvolve novas técnicas, novas formas, novos cultivares, enfim, N fatores que são fundamentais, porque nós temos uma terra muito produtiva. E se nós temos um produto que depende da terra e depende do clima, nós estamos num país perfeito. Né? E a gente está mostrando que tem condições para isso. Por quê? Acredito. Eu gosto muito de escutar a história dos velhos, dos produtores de uvas mais velhos, né? Porque eles são teimosos, cara. Eu adoro a teimosia desses velhos. Eu brinco que eu adoro a teimosia deles. Porque eles sabem aonde determinada uva vai ser boa. Eles sabem o que aquele pedacinho de terra vai trazer para o vinho. Então isso é fundamental, cara. É o quê? Acreditar. Ter fé naquilo que você está fazendo, amar aquilo que você está fazendo, ter paixão e saber transmitir isso. Eu acho que é fundamental. E sem dúvida, assim, acho que dentro de um futuro muito próximo, o Brasil vai entrar dentro ali na cadeia de destaque na produção de vinho. A gente tem que pôr assim, a nossa posição, a gente nunca vai ser como o pessoal da Europa. Isso é até um fator importante também, né? Eu sei que a gente está acabando, mas só para lembrar, a gente não pode ficar comparando. Não é porque eu estou tomando um Syrah daqui que eu vou comparar com um Syrah de lá. De lá. Cada um tem uma característica, porque são terroirs completamente diferentes. E o Brasil precisa ter essa identidade. E graças a Deus, todas as regiões estão conseguindo produzir vinhos com uma identidade própria. Então isso é muito legal, é um atrativo muito bacana. Então a gente precisa simplesmente acreditar que é possível. Né? Perfeito. Emerson, tá muito gostoso aqui o nosso momento, mas com certeza a gente teria conteúdo para falar por várias horas aqui, né? Mais aspectos e pontos desse mercado do vinho. Mas a gente está partindo para o encerramento. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, sua colaboração. Tenho certeza que foi muito positivo, que as pessoas que nos acompanharam e que vão nos acompanhar vão poder se deleitar, entender e ver ali um pouquinho mais desse mercado tão vasto que é, né? Mas eu gostaria de especial pedir para você, agradecer a você, mas que você também faça a divulgação um pouquinho do seu trabalho, da sua mídia, né? Dá para aprender um pouquinho mais, tem muito conteúdo sobre esse assunto, como que as pessoas podem te acompanhar aí? Eu faço um trabalho no Instagram, que é através do perfil Enólogo. Eu criei esse perfil que é um ogro enófilo, ou seja, um ogro apaixonado por vinho, apaixonado pelas histórias do vinho. E eu conto isso muito ali nas redes sociais. Também trabalho com eventos, então dentro desses eventos eu procuro sempre trazer um pouco dessa paixão do vinho que eu tenho, né? O vinho despertou em mim, na verdade, porque eu venho eu era cervejeiro, né? Então eu sempre acostumado com cerveja e bares e tudo mais, não tinha essa preocupação e nem tinha tanta paixão envolvida, era mais uma coisa de empolgação mesmo, né? E o vinho não, o vinho parece que deu aquela freada, falou, opa, peraí, conheça melhor, né, os seus limites, conheça melhor que tem histórias envolvidas nisso. Então hoje eu procuro transmitir através tanto dos eventos como através do perfil do enólogo, eu procuro sempre transmitir isso, né? Um lado mais afetivo do vinho. Não tão técnico, mas afetivo, justamente para motivar novos consumidores.
Eu falo que a gente precisa cada vez mais cativar novos consumidores, porque daí o mercado cresce. Então esse é um trabalho que eu busco fazer. E já quero deixar aqui meu agradecimento, né, para vocês, Bruno, por ter me acompanhado nesse debate aqui, que realmente foi muito gostoso, muito produtivo. E eu acho que é importantíssimo para o nosso mercado, e não só eu falar, né? E também quero deixar aqui o parabéns pela organização, né, dessa festa, e parabenizar as pessoas que estão envolvidas no mercado do vinho brasileiro, em todos os cenários, né, desde os produtores até quem está também, várias pessoas, comunicadores como eu, que estão fazendo um papel muito importante de levar a informação do vinho até o público. Com certeza. Então, só para lembrar, enólogo? Enólogro. Enólogro. Né? Não é enólogo, enólogro. Que é o seguinte, né? Eu sou um sommelier, mas não tenho um perfil físico e aparente tão simpático como um sommelier. Eu falei, então vamos pegar o ogro, que é uma pessoa, uma figura também que desperta curiosidade, tem mais a ver comigo, e o enófilo, que é um cara apaixonado por vinho. Perfeito. Agradeço mais uma vez, Emerson. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Peço que você continue acompanhando a programação da TV Festa do Vinho, as grade que se segue aí, não somente hoje, mas também na Hora do Vinho de amanhã, que vai estar falando sobre a desmistificação da harmonização do vinho e em harmonização com a culinária local. Acompanhe, vai ser bem interessante, fique conosco o restante do dia. E só lembrando vocês que essa é uma realização da Prefeitura em parceria com a Associação Amigos da Cultura. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês, pela sua prestígio, pela sua dedicação, estar conosco até esse momento, nos acompanhando, e siga conosco na grade, na programação aí. Abraço, até a próxima.